Olá, recebam as boas-vindas do Câmara Rio, reportagem especial de hoje sobre o quadrilátero cultural da Cinelândia. Criado a partir de uma lei proposta na Câmara de Vereadores, o espaço passa a ser incluído no guia oficial e no roteiro turístico e cultural do município. E os poderes públicos podem celebrar parcerias com o setor privado e com outros entes da federação para fomentar atividades nessa região tão valiosa para a nossa história. Quanto da memória de uma nação pode caber em 28 mil metros quadrados? Uma praça para ser percorrida a pé, visitada várias vezes, contemplada em cada minúcia. E haja detalhe. Uma maneira de manter viva a memória de uma cidade como o Rio de Janeiro, que é dona de um dos passados mais ricos em história no país. A Câmara de Vereadores aprovou em maio um projeto de lei que cria o quadrilátero cultural da Cinelândia, nome que é uma referência ao formato da Praça Floriano. Em torno dela, pelo menos 5 prédios emblemáticos e que há muito fazem parte da vida dos cariocas. O Teatro Municipal, o Cine Odeon, a Biblioteca Nacional, o Centro Cultural da Justiça Federal e o próprio Palácio Pedro Ernesto, que completou 100 anos em julho. Fiquei sabendo há pouco agora sobre essa lei, mas de tudo eu acho muito importante porque devemos preservar a cultura, principalmente, né? E essa área nobre aqui é uma área que tem que ser valorizada, porque traz pra gente uma lembrança, né? Uma herança. O objetivo do projeto de lei, aprovado pela Câmara Municipal, também é incentivar eventos de rua, preservar a história e garantir melhorias na segurança, ordenamento e sinalização, além de somar esforços na revitalização do centro do Rio, potencializando vocações já existentes na região. O quadrilátero será incluído no guia oficial e no roteiro turístico e cultural do município. Esse quadrilátero, aprovando como lei, dá a garantia que a gente possa ter políticas públicas de atenção do Executivo Municipal e possa reunir inúmeras ações para valorizar esse patrimônio histórico da cidade, que é visitado por muitas pessoas, não só da nossa cidade, mas de outras cidades, mas do mundo como um todo. A Prefeitura poderá fazer parcerias com o setor privado e com outros órgãos públicos para dinamizar as atividades na região. A lei determina ainda que os estabelecimentos e equipamentos instalados no local possam utilizar o nome Quadrilátero Cultural da Cinelândia como referência, e também a sinalização de área de especial interesse cultural, mais uma contribuição para o processo permanente de construção da identidade do Rio. O Rio ferve, né? Nossa história cultural o Rio é substancial, né? Onde todo mundo vem para cá para construir a sua história, né? Com a arte, assim. Aos poucos, a cronografia de uma época foi construída. Conforme novas ruas abriam na região, os poderes se firmaram por aqui. O Centro Cultural Justiça Federal ocupa a antiga sede do Supremo Tribunal Federal e é um dos prédios históricos que fazem parte do quadrilátero cultural da Cinelândia. Ele começou a ser construído em 1905, durante o projeto de reformulação urbanística de Pereira Passos, quando a cidade ainda era a capital do país. No início, ele estava destinado a abrigar a mitra arquiepiscopal, o órgão responsável pelo patrimônio religioso, por isso que parece uma igreja, mas foi adquirido pelo governo federal para a instalação do STF, que ainda não tinha uma sede definitiva. Aqui funcionou a sede do STF até a década de 60, quando então a sede mudou para Brasília, né? E o prédio passou a ter outras ocupações, outras utilidades. Atividades administrativas, isso aqui ficou totalmente descaracterizado, né? Inclusive a questão da manutenção do prédio, o prédio ficou um tempo meio abandonado
E aí depois teve uma reforma que foi financiada pela Caixa Econômica para que o prédio renascesse como um centro cultural no ano de 2001. O Centro Cultural Justiça Federal promove mostras de arte, cinema e espetáculos. É um espaço reconhecido por incentivar e garantir o acesso da população às diversas formas de expressão. A gente contempla um público aqui também bem diversificado, né? Desde do público de juízes, advogados, desembargadores, até o público em geral que frequenta atividades de arte e cultura, e também um público que não é tão incluído nesses espaços culturais, como a população de rua, até a população também de presidiários, presidiárias, que a gente também dialoga com projetos. Então é um centro que abraça, né, de uma forma democrática o público. O sushiman Pedro Felipe tem 24 anos e mora na Cidade de Deus. Tirou o dia para visitar pela primeira vez os prédios históricos da Cinelândia. Para ele, a lei aprovada pela Câmara de Vereadores, que cria o quadrilátero, é fundamental para a identidade cultural do Rio. A Cinelândia ela foi criada exatamente com isso, né? O nome já diz que quando isso aqui foi criado era um lugar de cinemas, de teatros. Aqui é fundamental para a formação do Rio de Janeiro. Acho que sem a Cinelândia não seria o Rio de Janeiro. Um dos mais imponentes e belos prédios do Rio de Janeiro fica na Cinelândia. Considerada a principal casa de espetáculos do Brasil e uma das mais importantes da América do Sul, o Teatro Municipal tem uma história que se mistura à trajetória do país. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro, na época com capacidade para 1.739 espectadores, foi inaugurado pelo presidente Nilo Peçanha e pelo prefeito Souza Aguiar no dia 14 de julho de 1909, 4 anos e meio depois do início das obras. A princípio recebia principalmente companhias de ópera e dança, vindas em sua maioria da Itália e da França. A partir da década de 30, passa a contar com seus próprios corpos artísticos, orquestra sinfônica, coro e balé, que permanecem até hoje responsáveis pela realização das temporadas oficiais. Eu espero que a gente cada vez mais continue ocupando o nosso espaço e fornecendo arte, cultura à população fluminense. Toda essa beleza tem origem numa grande polêmica. Durante a escolha do projeto, 2 concorrentes empataram. O resultado final foi a fusão dos projetos, já que os 2 se inspiravam na Ópera de Paris. Também foram convocados artistas consagrados, como Eliseu Visconti e os irmãos Bernardelli, além de artesãos europeus para a criação dos vitrais e mosaicos. Suntuosidade à disposição de cariocas e visitantes. Eu gosto do teatro, dessa paisagem, tudo. Além dos espetáculos, o teatro promove apresentações em datas comemorativas e visitas guiadas. A programação é intensa numa área que foi muito impactada pela pandemia. Para a presidência do teatro, a lei aprovada pela Câmara é essencial para garantir a circulação do público com segurança e mobilidade na região. Esse início de articulação em prol de todo um movimento ligado à arte, à cultura e à ocupação do território é fundamental. Se unindo, a gente cria segurança, a gente cria mobilidade e a gente começa a reativar as coisas. Passado e presente seguem sendo escritos na Cinelândia. E todos os registros e publicações se encontram aqui, na coleção da maior biblioteca da América Latina e a 9ª maior do mundo, de acordo com a Unesco. Aliada a essa responsabilidade de guardar, preservar e difundir, ela também tem na sua história, no seu DNA, a própria história da nação. O que nós queremos é justamente fazer com que essa biblioteca seja uma biblioteca conhecida
e que o povo se aproprie dela, reconhecendo nela esse valor documental, histórico. Não há outra instituição cultural no país com tamanha história de contribuição ininterrupta à sociedade através da preservação da memória, da promoção da leitura, pesquisa e de toda a representatividade, aquilo que há de mais profundo na cultura brasileira. A Real Biblioteca, que foi trazida de Portugal pelo príncipe regente Dom João em 1808, foi sendo acrescida, teve algumas sedes, até que um século depois chegou a essa atual. Esse edifício onde nós estamos, na Avenida Rio Branco, a antiga Avenida Central, teve a pedra fundamental lançada em 1905 e foi inaugurado em 1910. Durante o período de isolamento social, a biblioteca iniciou a visitação online e, com isso, se consolidou além de um espaço arquitetônico de contemplação. A biblioteca se insere também nas novas tecnologias e, através dessas tecnologias, ela se expande além fronteiras. A Lei do Quadrilátero Cultural da Cinelândia veio para inaugurar uma nova etapa no centro da cidade. Eu vejo realmente como um momento convergente, né? Porque a biblioteca já buscava essa conexão com os seus pares do entorno para que nós pudéssemos fortalecer cada vez mais o centro da cidade de segurança, de beleza, de comunicação, de projetos visuais que realmente dê a esse visitante o conhecimento desse corredor cultural, e esse quadrilátero, essa iniciativa, só vem a somar realmente a esforços, né, que estávamos fazendo. Você vai ver no próximo bloco que os mais diferentes estilos arquitetônicos se encontram aqui na Cinelândia e que a praça é um local onde a passagem do tempo pode ser observada por meio de seus imóveis. Não saia daí, o Câmara Rio Reportagem Especial já volta. De volta com o Câmara Rio Reportagem Especial sobre o quadrilátero cultural da Cinelândia, que valoriza a história e a cultura dessa que é uma das localidades mais importantes do Rio. Não é coincidência que essas construções datem da mesma época. A Cinelândia é uma verdadeira vitrine de prédios históricos que reflete o período de gestão do prefeito Pereira Passos e do presidente Rodrigues Alves. Aqui nesse quadrilátero, a gente vê o encontro do moderno dos nossos tempos e o moderno do início do século XX. Então a importância desse chão, desse espaço aqui, ele atravessa a história republicana do país, não só do Rio de Janeiro. Né? Um encontro aqui de manifestações políticas, né, que começam na Candelária e acabam aqui. Né? Você vê na arquitetura dos prédios ao redor também expressões de modernidades, né? Porque a questão, quando a gente fala de modernidade, as pessoas pensam que é uma coisa fechada. Não, a modernidade, ela passa de tempos em tempos, né? O Palácio Pedro Ernesto está completando seu primeiro centenário em 2023. Uma edificação que já teve várias finalidades até cumprir o papel que desempenha nos dias atuais: servir de sede ao Poder Legislativo Municipal, a Casa do Povo. O palácio é do final da década de 10, 1918, fica pronto em 23. Ele sempre foi um espaço político, legislativo, então ele era Câmara Municipal, foi intendência, aqui antigamente tinha um Conselho Municipal. Na época do Vargas, ele atuou como Ministério da Educação até o Palácio Capanema ficar pronto. Depois ele retorna como Câmara Municipal, aí ele vira Assembleia Legislativa do Estado da Guanabara, a antiga LEG. E aí em 75, Estado do Rio de Janeiro e Estado da Guanabara são fundados, e em 77 a gente tem a primeira eleição para o Rio de Janeiro. E aí ele volta a ser Câmara de Vereadores. Os atrativos estão na fachada e nas instalações do prédio. Tanto fora quanto dentro, a gente vê a presença de muitos materiais importados. Então, os mármores que vêm todos da Itália, os lustres que são chineses, todas as escadarias e lustres que são em bronze, ferro fundido. Isso dá um charme a mais no palácio, né? E muitas obras de arte, afrescos, bustos. O que o visitante pode encontrar aqui?
Aqui ele vai encontrar um pouquinho da história colonial, da história imperial e da história republicana. Então a gente tem um quadro do Conde Bobadilla, que foi um governador-geral da capitania do Rio de Janeiro no século XVIII. A gente vai ter imagens de Dom Pedro II com a princesa Isabel assinando a lei do sexagenário. A gente vai ter quadros dos presidentes da República, Prudente de Moraes, Deodoro, Floriano. Então a gente encontra colônia, império e república. A gente consegue contar a história do país inteiro só com os quadros da Câmara. Aos 100 anos, a edificação vem sendo atualizada nas dependências e usos. Além do Lixo Zero, outros projetos incríveis passam por aqui. Agora a gente está tendo a campanha de arrecadação de agasalhos. O Palácio também se modernizou quando, por exemplo, em 2017, a vereadora Luciana de Novaes assume e coloca a parte de acessibilidade para pessoas cadeirantes. Então o Palácio está todo evoluindo com o tempo e fazendo essas novas abordagens que são necessárias para os novos públicos, enfim, também participarem e conhecerem o Palácio, porque o Palácio é a casa de representação do povo e todo mundo pode ter que entrar e se sentir representado. O Palácio vai passar agora com a mudança de sede por um novo momento, um momento que ele vai se tornar provavelmente um centro cultural, um espaço de cultura, que vai ser mais um dentre esses muitos espaços de culturas que a Finlândia tem. Em comemoração a esse marco, uma série de apresentações gratuitas foram promovidas ao longo de uma semana, já em intercâmbio com as instituições que formam o quadrilátero cultural. Cantoras de todas as gerações do Teatro Municipal participaram da festa. O espetáculo Heroínas da Ópera brindou o público com áreas de óperas como Carmen, La Traviata e Porgy and Bess, em recital nas escadarias internas do Palácio Pedro Ernesto. O coro da Câmara Municipal também integrou a vasta programação juntamente com bandas militares, escola de samba e que se encerrou com a inauguração da placa que oficializa o quadrilátero cultural da Cinelândia. Toda a pluralidade de pensamentos pisa aqui. Nada mais carioca do que um apelido pegar e ficar mais famoso do que um nome oficial. Se a gente conhece a Praça Marechal Floriano como Cinelândia, terra do cinema, tudo começou com o empresário que abriu o Cine Odeon aqui, o Francisco Serrador, um espanhol, que no início dos anos 20 vai começar a abrir uma série de cinemas, teatros e hotéis. Então o Odeon é o último remanescente desses cinemas, o entorno da praça chegou a ter mais de 10. A ideia do Francisco Serrador era transformar essa região na Broadway carioca. A Cinelândia hoje, ela tem essa mescla, né? Desse Rio de Janeiro francês do prefeito Pereira Passos, com ecletismo, com teatro municipal, e essa passagem para o Art Deco de uma influência norte-americana na nossa cultura. Se a Cinelândia é um ponto turístico, o Cine Odeon é um chamariz. É muito importante preservar, né, o que a gente tem de antigo aqui no centro. É espetacular você visitar monumentos históricos, prédios históricos, né, como esses assim, do Odeon. A configuração da praça foi mudando com o passar do tempo. No Brasil Colônia era um grande areal, depois ganhou o nome de Largo da Ajuda. A introdução das pedras portuguesas foi feita pelo prefeito Pereira Passos, inspirado em Lisboa. A Praça do Rocinho, em Portugal, já tinha essas ondas, esse grafismo, esse desenho que ficou tão tradicional na orla de Copacabana, né? E o prefeito Pereira Passos decidiu instalar a mesma coisa aqui, tanto na Avenida Central, que hoje a gente chama como Rio Branco, quanto na Avenida Atlântica, né, que surgiu aí no início do século XX, a gente está falando do ano de 1905, 1906. Alguns desses personagens vivem aqui em forma de estátuas, bustos e homenagens. A gente vai ver a instalação mais próximo ao Teatro Municipal
de uma escultura dedicada ao homenageado da praça, porque oficialmente o nome da praça é Praça Marechal Floriano, e também o primeiro busto que foi instalado em homenagem ao engenheiro André Paulo de Frontin, que ficava mais próximo à Avenida Rio Branco, porque ele foi responsável pelo arruamento das ruas do Rio de Janeiro durante a Reforma Pereira Passos. Uma terra que já nasceu política. Historicamente, essa praça é icônica, né? As manifestações também após a morte de Marielle Franco, velórios. Então, aqui é um lugar de protesto, aqui é um lugar de política. Leonel Brizola, Sérgio Cabral Paz, jornalista, também veio várias vezes aqui. Tudo isso dentro de uma manifestação pedindo redemocratização do país, né? Direitos políticos. A gente, com a Juventude Cara Pintada, também passava por aqui. Então, é um palco político muito importante na nossa cidade. E esse Câmara Rio Reportagem Especial fica por aqui. Acompanhe a nossa programação em câmara.rio e também pelas nossas redes sociais, @Câmara Rio. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo encontro.